O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Amém. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus, nessa manhã, sobre a tua vida e sobre toda a sua família. Que os nossos primeiros pensamentos nessa manhã se voltem para o Criador. Que o nosso coração esteja aberto a entender a vontade de Deus para cada um de nós. E que nós amemos a sua palavra, a sua pessoa, com todas as nossas forças. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a estudar o último capítulo do livro de Atos, capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros, tratando-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Por mais que as barreiras surjam nessa terra, Deus sempre derruba as barreiras, porque o Evangelho não pode ser impedido. A palavra de Deus precisa alcançar até os confins da terra. Deus irá criar meios para que todas as pessoas possam ter pleno conhecimento do plano da salvação. Embora Deus não possa forçar ninguém a tomar uma decisão, mas Deus sim abrirá portas para que todas as pessoas que se encontram nesse mundo tenham a oportunidade de receber a Jesus ou dar as costas para o Senhor. Caberá a cada um, diante da proposta divina de salvação e destruição eterna, tomar as suas próprias decisões. Embora o navio que Paulo estava tenha naufragado, mas Deus orientou a Paulo, Deus não permitiu que nenhuma pessoa daquele navio perdesse a sua vida, e eles conseguiram chegar na ilha de Malta. Ali na ilha de Malta eles se depararam com alguns bárbaros, homens nativos que viviam naquela ilha. Trataram a eles com amor, com carinho, com singularidade, como escreveu o Dr. Lucas. Mas mesmo estando na ilha, o tempo não era favorável. Era o início do inverno e a chuva caía sobre todas as pessoas. Atos capítulo 28, versículo 4, a Bíblia diz o seguinte: quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Quando Paulo e os seus amigos se refugiaram na ilha de Malta, em decorrência das fortes chuvas que estavam caindo sobre essa ilha, eles tentaram se aquecer ao redor de uma fogueira. E foi nesse momento que eles estavam tentando se aquecer que uma víbora picou a Paulo e ficou presa na sua mão. Os nativos daquela ilha, olhando para Paulo, eles começaram a imaginar que as divindades não estavam favoráveis para com ele, porque ele tinha conseguido se salvar do naufrágio. E ao se refugiar nessa ilha, uma cobra vem e lhe pica na mão. Os nativos entendiam que as divindades estavam contra ele e estavam buscando de todas as formas tirar a sua vida. Mas depois de muito tempo olhando para Paulo e percebendo que ele não sentia nada, as suas mãos não inchavam e ele não caiu morto, eles passaram a acreditar que Paulo era um tipo de Deus. Atos capítulo 28, versículo 11, a Bíblia diz o seguinte: ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Depois de passar o período do inverno, onde eles se refugiaram na ilha de Malta, mais uma vez eles agora tomam uma embarcação, um navio alexandrino, para ir em direção a Roma. Embora as circunstâncias não fossem as mais seguras, mas mesmo assim o centurião acreditava que eles deveriam tomar esse navio para dar seguimento na sua viagem. A viagem até Roma não foi nada fácil, mas Deus conduzia a sua vida através dos amigos que ele tinha formado. Quando os irmãos souberam que Paulo tinha chegado em Roma, muitos foram até ele, e essas visitas lhe confortaram o coração, fortaleceram o seu ânimo e lhe entusiasmaram a testemunhar a respeito do Senhor. Deus pode falar de muitas maneiras conosco, Deus pode renovar a esperança do nosso coração de muitas formas, inclusive através de uma visita de um amigo, de palavras de ânimos, de palavras de incentivo, fortalecendo a nossa fé. E foi dessa forma que Deus usou homens cristãos ali de Roma
para fortalecerem a fé e o ânimo do apóstolo Paulo. Como nós podemos ver no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, quando o apóstolo Paulo chegou em Roma, foi permitido que ele morasse numa casa. Era uma casa alugada, ele tinha a companhia de um soldado, mas ele tinha liberdade de entrar e sair nessa casa. Pelo fato de não ser um preso perigoso, não ter tirado a vida de ninguém, não fazer mal a ninguém na sociedade, as leis romanas lhe davam liberdade para que ele vivesse livremente, embora tivesse um soldado que lhe acompanhasse aonde ele fosse. Atos capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz o seguinte: diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Paulo amava os judeus. Paulo não guardava nenhum ressentimento daqueles que lhe perseguiram quando esteve em Jerusalém. Pelo contrário, havia um amor por essa nação. Ele tinha plena compreensão que o Messias tinha vindo para o seu povo, mas foi a nação judaica que trancou os seus corações para não receber a Jesus Cristo. Ele se sentia chamado por Deus para falar do Senhor, revelar as boas novas de salvação, anunciar ao mundo de que um dia Jesus Cristo voltaria aqui a essa terra. Nesse contato direto com os judeus que estavam em Roma, Paulo fala ao coração desse povo, expressando para eles o seu amor, a sua solidariedade, o seu amor para com eles e a esperança de que eles entendessem que há salvação somente em Jesus Cristo. Como nós podemos observar no versículo 23 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Paulo tinha liberdade de receber pessoas na sua casa e recebeu muitos amigos. Muitas pessoas vieram ouvir a respeito das palavras do Senhor. E Paulo aproveita essa oportunidade para falar dos profetas, da lei de Deus, do que o Senhor tinha deixado para o seu povo. Muitas pessoas que ouviram o apóstolo Paulo na sua casa, abriram seus corações, receberam a Jesus, foram batizados e viveram uma nova vida. Mas muitas pessoas que também estavam ali trancaram seus corações e não permitiram que essa verdade inundasse o seu coração. As palavras que Deus tinha colocado no seu coração, ele não omitiu nenhuma palavra. Falando para os judeus, ele revelava que Deus também amava os gentios. Deus amava todas as pessoas. Embora o evangelho inicialmente tinha vindo para os judeus, mas como os judeus rejeitaram, Deus criou oportunidade para que todas as pessoas na terra tivessem condições de receber e compreender o seu amor. Ele era o apóstolo dos gentios. Ele sabia que tinha sido chamado por Deus para essa tamanha responsabilidade e não teria nenhuma oposição que pudesse lhe impedir de avançar o reino do Senhor nessa terra. Embora o apóstolo Paulo estivesse preso, nada lhe impedia de pregar. Mesmo que um soldado tivesse uma corrente segurando nas suas mãos, mas os seus lábios estavam abertos, ele falava para todas as pessoas. Quem se aproximava dele, ele aproveitava essas circunstâncias para falar das verdades do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos o capítulo 28 do capítulo de Atos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração algumas verdades que o apóstolo Paulo nos ensinou enquanto estava com vida. Nada poderia impedir o apóstolo Paulo de pregar. Embora suas mãos estivessem presas, os seus lábios estavam abertos para pregar. Quando tentaram impedir que ele falasse depois de 2 anos preso, ele agora passou a escrever carta para outra. Se porventura lhe impedisse de escrever a sua vida, o seu testemunho, a sua forma de viver, falava, emanava, testemunhava que ele era um verdadeiro cristão, as pessoas olhavam para ele e viam no seu semblante um homem seguro, um homem sereno, um homem tranquilo. Mesmo na iminência da morte, o seu testemunho falava de que ele era um filho de Deus, amado pelo Senhor, e a esperança no seu coração de encontrar-se com o seu Deus e viver com ele eternamente. Deus, hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, Deus quer ter novos Paulos, Deus precisa de novos Barnabés, Deus também espera que surja um Ananias no nosso meio. O que precisamos fazer a cada dia é nos colocarmos nas mãos do Senhor. Nós não precisamos falar 4 línguas como o apóstolo Paulo falava, mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Deus irá nos usar da forma como nós nos colocamos nas mãos do Senhor. Da mesma forma como Deus usou o apóstolo Pedro, um simples pescador, Deus irá usar os médicos dos dias de hoje, Deus irá usar os enfermeiros do dia de hoje, Deus irá usar os advogados dos dias de hoje.
seja lá qual for a sua profissão, mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, tenha certeza, a mão do Eterno, Deus é poderoso para nos capacitar. O Espírito Santo irá colocar nos nossos lábios as suas palavras, e quando nós abrirmos a nossa boca, será Deus falando através da nossa vida. Nada poderá conter aquele que está sob a condução do Espírito Santo, como aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, irá também acontecer conosco nos dias em que nós estamos vivendo. Peçamos a Deus a cada dia que nós vivamos dessa forma, para termos a bênção de Deus sobre cada um de nós. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o que nós pedimos, é o que nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.